Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. Com 1.450 milhões de pessoas, a Índia é o país com a maior população do mundo, uma das 5 maiores economias do planeta. Numa altura em que a China e os Estados Unidos polarizam o poder mundial, que estratégia global tem este gigante asiático? Para onde caminha a maior democracia do mundo, num país que conjuga sempre desigualdades e discriminações, com um poder económico e tecnológico de ressonância global? E, aliás, como deve a Europa olhar para a Índia? Quisemos, neste programa, saber mais sobre este país e, para isso, convidámos 2 especialistas. Constantino Xavier é investigador do Centro de Progresso Social e Económico, baseado em Nova Delhi, e Carlos Gaspar, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais. Muito obrigado pela vossa presença. É um gosto recebê-los para falar sobre a Índia, um tema que nem sempre é falado na comunicação social em Portugal. E uma saudação especial ao nosso convidado Constantino Xavier, porque dá-se o caso de ser alguém que tem uma ligação antiga a esta casa. Foi nosso correspondente já há algumas décadas, não sei bem precisar há quantas, mas há bastantes anos foi correspondente da Renascença exatamente na Índia. E é um gosto receber o Constantino agora nesta qualidade da sua carreira de investigação já muito reconhecida. Muito obrigado, Constantino, pela participação. A primeira questão é uma questão aberta para depois podermos fechá-la, que tem a ver com o olhar da Índia sobre o mundo nesta passagem já para 2025. Ora, o contexto sabemos-lo, um novo inquilino na Casa Branca a partir de janeiro. Temos visto também várias discussões sobre, enfim, a possibilidade da China desafiar os Estados Unidos, o que é que a Índia, no fundo, como é que se posiciona face a essa discussão muitas vezes polarizada apenas nestes 2 países. Temos o contexto de guerras, em particular na questão da Ucrânia, onde a Índia tem um papel importante. A questão global e aberta é esta, Constantino Xavier. Globalmente, como é que a Índia olha o mundo, como é que se posiciona no mundo neste momento entre 2024 e 2025? Obrigado, José Pedro. É ótimo voltar aqui à Renascença e foi exatamente há 20 anos que vocês apostaram não só em mim, mas também na Índia, e ter uma cobertura mais precisa e mais detalhada em loco aqui do que se passa neste enorme país que é a Índia. Eu acho que é muito difícil adivinhar qualquer coisa que seja em relação a Trump 2, mas há 3 pontos que a Índia já sabe e já se prepara para essa perspectiva. A primeira é que sabemos que Trump olha para a China como um país que é revisionista, que quer alterar a ordem mundial, uma China que não está confortável com qualquer outra potência a não ser os Estados Unidos, e portanto uma China que não vê com bons olhos países como a Índia ou como o Japão, que questionam a centralidade da China na Ásia. A Índia quer uma Ásia multipolar, uma Ásia com equilíbrio de várias potências, incluindo a Austrália, a ASEAN, o Japão. A China não o quer. Trump reconhece esse problema e claramente alinha com a Índia nessa visão de uma Ásia mais equilibrada, que não seja sinocêntrica. Em segundo, a Índia sabe que, e pelo menos Trump já prometeu, que quer acabar com a guerra na Ucrânia, quer a paz entre a Rússia e a Ucrânia, quer a paz entre a Europa e a Rússia. Isso a Índia também vê com bons olhos, porque a Índia sempre defendeu que qualquer distração do plano principal das relações internacionais, que é a China, é uma distração. E, portanto, a guerra Rússia-Ucrânia, com todos os seus problemas e, obviamente, preocupações também para a Índia, é uma distração. Se Trump acabar com isso são boas notícias, porque permitem aos Estados Unidos voltarem a dedicar mais atenção política e recursos para o que se passa aqui deste lado da Ásia. Terceiro, e finalmente, talvez com menos conforto, a Índia olha para Trump como alguém que é um exímio negociador, político, agressivo, o que se chama o transacionalista, transactional, especialmente no campo do comércio, por exemplo. Os Estados Unidos são o principal parceiro económico da Índia, com mais de 1.000 milhões de trocas de bens e serviços.
e portanto a Índia preocupa-se obviamente com as tarifas e o protecionismo que Trump já prometeu, mas ao mesmo tempo também olha para alguém como Trump com bons olhos, com quem se pode negociar. Vai ser difícil, mas a Índia tem as suas próprias cartas na manga e vai para a frente com essa negociação. Tem aqui vários pontos que vamos explorar mais à frente, a dimensão regional, também a relação com os Estados Unidos, mas a pergunta de base também a coloco aqui a Carlos Gaspar em relação à forma como a Índia olha ao mundo na sua perspectiva. Coincide com este diagnóstico do Constantino Xavier? Certamente, para a Índia do primeiro-ministro Modi, a eleição do presidente Trump é uma boa notícia, o contrário do que acontece na Europa Ocidental ou na Ucrânia, essencialmente pelas razões que o Dr. Constantino Xavier nos apresentou. A China é o principal problema dos Estados Unidos e é o principal problema da Índia e do Japão também. E, de certa maneira, é o principal problema da política internacional, neste sentido em que a China tem capacidade, é a única potência que tem capacidade para criar uma ordem internacional alternativa à ordem vigente, à ordem norte-americana. A China, todavia, e é um ponto que é desvalorizado quer pela Índia, quer pelos Estados Unidos do presidente Trump, a China tem uma aliança com a Rússia. E a Índia também tem uma aliança com a Rússia. A estratégia da Índia nesse triângulo é extremamente interessante, neste sentido em que a Índia precisa da Rússia para contrabalançar a China e precisa dos Estados Unidos para contrabalançarem. Não é bem um triângulo, é isso? São dois triângulos. Dois triângulos. São dois triângulos. Pode mesmo ser três triângulos, mas nesta conjuntura a Índia tem como estratégia uma espécie de balança dos extremos. Ela quer estar ao mesmo tempo alinhada com os Estados Unidos no diálogo quadrilateral, numa relação estratégica importante com o Japão, os Estados Unidos e a Austrália, e ao mesmo tempo pertence à Organização de Cooperação de Xangai com a China, a Rússia e o Irão, que é outra das potências revisionistas com quem a Índia procura ter boas relações. Não é fácil fazer a balança dos extremos. Talvez a Índia seja a única potência que é capaz de fazer essa balança, mas é justamente por aí que ela quer ir e, nesse contexto, obviamente, poder contar com os Estados Unidos concentrado na contenção da China é a melhor notícia que a Índia pode ter nesta conjuntura. No terceiro item que o Constantino levantou, relacionava-se com a questão também das tarifas. Trump tem, nas últimas semanas, falado muito sobre esta matéria, quer dizer, vem da campanha eleitoral, obviamente, mas ultimamente reafirmou a questão da ameaça. Isto tem um pouco a ver também com o papel do dólar no mercado internacional. A Índia não se sente ameaçada pela retórica de Trump em relação às tarifas? Sente-se preocupada, obviamente, por várias razões. O protecionismo que vai reduzir a capacidade de Índia exportar para o mercado americano. Mas eu gostava de salientar algo que talvez seja um pouco contracíclico, que é a Índia sentia-se talvez mais ameaçada por algum multilateralismo económico dos anos 90 e 2000, de um discurso de comércio livre que não era isento de interesses e que tinha obviamente interesses políticos, económicos e geoestratégicos por trás, dos Estados Unidos, da Europa, e que, digamos assim, não estava em harmonia com o ritmo de abertura de mercado indiano e com a ideia de desenvolvimento progressivo, pautado por um ritmo moderado aqui na Índia. Hoje em dia, talvez a Índia esteja mais confortável com este bilateralismo tático e claro, e muitas vezes agressivo, mas que permite encontrar acordos. Aliás, durante a primeira presidência de Trump, estivemos muito perto de um acordo de comércio livre entre a Índia e os Estados Unidos. Eu, aliás, apostaria que isso será realidade em breve, que Trump e a Índia vão encontrar forma de
acertar um acordo de comércio bilateral com elementos de investimentos, serviços, a vários níveis. Mas, Constantino, é apenas um instrumento de contenção da própria China, ou há um interesse real na potencialidade da Índia como parceiro americano? Quer dizer, para qualquer país como a Índia, que está a crescer há 10 anos a mais de 5, 6, 7%, de forma regular, é inevitável ter uma boa relação com a maior potência do mundo, que são os Estados Unidos da América, e continua subaproveitada. Portanto, mesmo independentemente da China, há aqui uma relação económica de convergência, tal como há com a Europa, com a França, com a Alemanha, com a União Europeia, que aliás também temos um acordo de comércio livre em negociação, não em muito bom estado, e daí está porque a Europa tem as suas próprias ideias de comércio livre que não são muitas vezes compatíveis com as ideias económicas indianas, mas com o Trump poderá haver um entendimento muito claro, um acordo de comércio livre talvez não tão belo e elegante como queremos na Organização de Comércio Mundial e de acordo com as regras vigentes das últimas décadas, mas um acordo pragmático que vai aumentar as relações económicas entre os Estados Unidos e a Índia. Professor Carlos Gaspar, o contexto da guerra da Ucrânia colocou a Índia basicamente como beneficiária, enfim, da estratégia russa em relação ao petróleo, deste ponto de vista, porque foi comprando aquilo que os outros compradores não existiam deste ponto de vista. Isto, nos últimos 2, 3 anos, não causou demasiadas clivagens com o mundo, digamos, ocidental dos Estados Unidos, ao ponto de que vamos ao ponto zero em que Trump vai, no fundo, resolver o assunto e isso deixa de ser um problema. Este escolho não existiu verdadeiramente na relação entre os dois blocos? Quais blocos? Em relação ao bloco americano e europeu, de um lado, em relação à guerra na Ucrânia, e em relação à Índia, não estou agora a articular só com a China, mas em relação à Índia e a questão do petróleo russo. Com certeza que criou problemas desde o princípio. A Índia tem uma posição delicada. A Índia é neutral em relação à guerra russo-ucraniana, beneficia da guerra, como disse, por poder ter acesso a preços de saldo ao petróleo russo, aumentou, a par da China, as trocas económicas com a Rússia. A seguir à China é o parceiro tecnológico mais importante da Rússia e é sobretudo aí que existem problemas, designadamente na relação entre a Europa e a Índia. Garantir que a Índia não está a violar as sanções, designadamente na dimensão tecnológica, as sanções que foram impostas à Rússia sucessivamente a partir de fevereiro de 2022. Há um problema, a neutralidade da Índia é uma neutralidade efetiva, não é como no caso da China, uma falsa neutralidade que esconde uma verdadeira aliança entre Pequim e Moscovo. Ao mesmo tempo, a Índia tem usado a sua neutralidade e a sua distância em relação à guerra na Europa para sublinhar o seu estatuto como uma potência não ocidental e para reforçar a sua vontade de comandar, de disputar à China o comando do sul global. E falo por vezes em termos que são desagradáveis para os seus parceiros europeus. E terá capacidade de o fazer, tendo em conta esse gigante chinês, nesse contexto regional? Tem uma grande experiência nessa matéria, designadamente desde que inventou o movimento dos não alinhados nos anos 60 e tem uma velha tradição de multialinhamento ou de desalinhamento na política internacional. Faz parte da tal estratégia da balança dos extremos. Se a Índia conseguir manter essa posição de equidistância em relação aos dois clubes, que ainda não são blocos, hão de ser no futuro, mas ainda não são, em relação ao Ocidente coletivo
e ao Oriente Global comandado pela China, se conseguir criar essa posição, tem um lugar forte nos próximos anos na política internacional. Constantino Xavier, explique-nos ainda mais e peço que lhe aprofunde um pouco esta ideia da relação da Índia com a China, que estava aqui no fundo a ser enunciada pelo professor Carlos Gaspar. Penso que é relevante também percebermos, no fundo, como é que estes dois gigantes, digamos, asiáticos se ligam, muito para além é uma história longa, muito para além das escaramuças e dos conflitos, como por exemplo tivemos em 2020, em termos de fronteiras. Em 3 pontos, penso poder-se resumir isso. Ponto número 1, em termos estruturais, a Índia e a China estão em modo de divergência há vários anos. Não é uma divergência que data da guerra de 1962, é obviamente uma divergência que tem essas raízes, mas acima de tudo, desde os anos 2000, a Índia e a China tentaram aproximar-se, tiveram boas experiências de entendimento e cooperação, incluindo no campo do comércio, do clima, das negociações internacionais, mas estão em divergência porque não se entendem em relação à visão que têm da Ásia e, por consequência, do mundo. Em relação aos Estados Unidos em relativo declínio, discutível, mas menos poderosos de forma absoluta do que eram, se calhar, há 20 anos. A China encontra uma janela de oportunidade, tem claramente desde 2014 ou desde 2011, dependendo das interpretações, procurado aproveitar essa janela de oportunidade, se precoce ou não, veremos, e a Índia não entende isso como a melhor forma de navegar a transição de uma ordem unipolar uni-americana para uma ordem multipolar. E, portanto, a divergência China-Índia tem depois sintomas a vários níveis. No conflito fronteiriço, nos Himalaias, do quais vimos pela primeira vez um conflito militar em 2020, pela primeira vez em 40 anos, letal, com cerca de 30 a 40 mortos de cada lado. Tem sintomas ao nível económico, com a Índia a adotar várias restrições a investimentos chineses em campos importantes da economia indiana. Tem sintomas ao nível multilateral internacional, em que os diplomatas indianos e chineses simplesmente não conversam, não falam, não trocam informações já há vários anos. Portanto, é uma ruptura na relação China-Índia que vai demorar anos a reestruturar. Campo 2 é, daí, por isso, o que eu acho que aí tenho um entendimento um bocado diferente da ideia de equidistância do Dr. Carlos Gaspar. Eu acho que aí, a nível estrutural, nós temos uma convergência com os Estados Unidos e com outras potências no sistema de alianças americano. A todos os níveis de indicadores, a Índia hoje converge com os Estados Unidos, com o Japão, com a Austrália, com alianças transatlânticas da Europa, incluindo a França, a Alemanha e a Grã-Bretanha, e portanto há aí uma convergência que densifica as relações daquele lado, enquanto que as relações com a China estão em divergência. E por fim, ponto final, é daí que podemos compreender a relação Índia-Rússia. A relação Rússia, por vezes, é mais simbólica do que substantiva para a Índia. A exceção que confirma a regra. Para a Índia é importante ter uma posição forte e uma posição neutral, digamos assim, com a Rússia, forte para as sensibilidades transatlânticas, porque é uma manifestação simbólica para o resto do mundo e para si própria, de forma interna, para os seus decisores e para o público indiano em geral, de que a Índia nunca será uma aliada subserviente aos Estados Unidos da América e nunca será entre outros, parte do sistema liderado pelos americanos. Portanto, é uma Índia, exatamente, que procura um equilíbrio entre os extremos, e é uma Índia que está a afastar-se do extremo China, está-se a aproximar do extremo Estados Unidos, mas ao mesmo tempo nunca, sempre ali naquele equilíbrio, nunca entrando na órbita do sistema de alianças americanos. O Sr. Carlos Gaspar estava a sublinhar uma certa divergência em algum ponto que o Constantino estava aqui a enunciar. Não, eu estou de acordo com o Dr. Constantino Xavier quando ele diz que a Índia não faz parte, nem vai fazer parte, exceto num cenário de guerra geral, do Ocidente coletivo. Tem uma convergência com os Estados Unidos,
tem convergências importantes com a Alemanha, a França, outros países europeus, é uma aliada da Rússia e precisa da Rússia também para contrabalançar a China e não apenas dos Estados Unidos. A Rússia continua a ser um parceiro indispensável da Índia, designadamente no domínio da segurança. 60% dos equipamentos indianos, 90% dos equipamentos do exército indiano têm origem na Rússia. E, nesse sentido, a Rússia continua a ser, apesar de a guerra ter impedido a Rússia de cumprir um certo número de compromissos com a Índia, designadamente no fornecimento dos equipamentos mais modernos da defesa antiaérea, a Rússia continua a ser um parceiro indispensável. Com certeza que a França, os Estados Unidos, a própria Alemanha têm feito um esforço de substituição e de redução da dependência da Índia em relação à Rússia neste domínio crucial, mas essa dependência existe. E não é só apenas a parte militar, a dependência excessiva que ainda tem em relação à Rússia na parte militar, é também parte do jogo de equilíbrio. Espero que a tendência da Índia seja no sentido de uma maior convergência com os Estados Unidos. Provavelmente a evolução da guerra russo-ucraniana, que não vai ser resolvida nos próximos tempos, vai acentuar essa convergência. A ascensão da China também vai acentuar essa convergência, mas há uma posição própria da Índia. A Índia ainda não faz parte do Ocidente coletivo e está presente nos dois clubes, no clube das potências revisionistas, China, Rússia, Irão, e no clube dos Estados Unidos com o Quad. Constantino Xavier, é possível que, deste ponto de vista, haja aqui uma oportunidade para os Estados Unidos, no fundo, ocuparem alguns deste lugar da Rússia na dependência militar que existe em relação da Índia em relação à Rússia e isto ser uma oportunidade também agora na nova administração de Trump de fazer um reset ou uma outra dinâmica na relação militar entre a Índia e os Estados Unidos? Sim, há uma oportunidade e é uma oportunidade em curso, uma oportunidade em processo, não é uma revolução, mas é uma convergência em processo desde os últimos 20 anos e que encontra expressão mais significativa nos últimos anos, num acordo que, se olharmos para novas formas de aliança entre Estados hoje em dia, é um acordo que incide na tecnologia, o ICET, um acordo que a presidência Biden assinou com o governo de Modi, que incide numa aliança tecnológica entre os dois países, com expressão económica, na defesa, na investigação de ciência e tecnologia, na inteligência artificial, portanto, todo um pacote de instrumentos em que estes dois Estados e as suas duas economias procuram entender-se como governar a tecnologia e como explorar as oportunidades que a tecnologia traz. Portanto, aí acho que isso é um indicador daquilo que eu diria que é a maior convergência que existe hoje em dia na Índia com outros países. É uma Índia que tem esse conforto para assinar esse acordo. Penso que a economia americana, sob a liderança de Trump, vai continuar a ter esses incentivos para trabalhar com a Índia. Trump vai reconhecer a oportunidade do mercado indiano, de 1.400 milhões de consumidores, empresas que estão a crescer e que estão a investir no estrangeiro, incluindo nos Estados Unidos hoje em dia. Portanto, é uma Índia que parece, penso eu, de forma clara como uma oportunidade para os Estados Unidos e que vai forçar os Estados Unidos a encontrar novas formas de cooptar a Índia e trabalhar com a Índia, estando a Índia fora desse sistema de alianças do Ocidente coletivo que o Dr. Carlos Gaspar mencionava. Por exemplo, os Estados Unidos hoje em dia têm que encontrar novas formas, incluindo legais e organizacionais, para trabalharem com a Índia no campo da defesa.
A Índia é dos poucos países que tem um estatuto de principal aliado não NATO. E, portanto, vai ser muito interessante até que ponto é que os Estados Unidos, sob Trump, vão continuar a poder encontrar exceções, exclusões, para atrair e trabalhar com a Índia, e ao mesmo tempo vai ser interessante até que ponto é que a Índia, do seu lado, estará confortável ou não de conceder alguma da sua autonomia perante os Estados Unidos, ou sacrificar alguma da sua autonomia para possibilitar essa convergência com os Estados Unidos no campo do comércio livre, da defesa, etc. Sr. Carlos Gaspar, mas parece-me bastante claro. Diga, mas parece bastante claro que a Índia, o Estado, não podemos focar só na Índia. Eu acho que é muito interessante que os próprios Estados Unidos, e Trump vai continuar a fazer isso, e aliás vai acelerar isso, vai tentar fazer um outsourcing geopolítico para outras potências regionais para trabalharem com a Índia. Por exemplo, penso que Trump vai incentivar o Japão a continuar a trabalhar com a Índia, a França a trabalhar com a Índia no campo da defesa, as potências do Sudeste Asiático a trabalharem com a Índia para as várias supply chains e acordos comerciais que poderá haver aí. Portanto, vai ser uns Estados Unidos de Trump que vão delegar ou conceder algum espaço também a outras potências e outros aliados norte-americanos para trabalharem com a Índia de forma a conter a China. Se a tensão com a China ficar ainda mais cavada, professor, a Índia vai ter que optar por um dos dois clubes. Acha que esse momento chegará inevitavelmente? Não necessariamente. As divergências ou as tensões entre a China e a Índia vão acentuar-se à medida que a Índia se revelar como uma potência que quer chegar à paridade com a China. Neste momento, a Índia procura, com o Japão, com os Estados Unidos, contrabalançar a China. Mas, há 20 ou 30 anos, a Índia quer ultrapassar a China. Esta é uma visão que a China rejeita profundamente. A China tem, não apenas em relação à Índia, mas também em relação à própria Rússia, que é a sua aliada, menospreza essas potências, não aceita essa possibilidade, e à medida que essa possibilidade se revelar, porque a Índia tem, sobretudo com a convergência com os Estados Unidos e com a Europa, essa capacidade para querer uma estratégia de paridade com a China, à medida que ela se tornar mais clara. Ela já é clara na dimensão demográfica, ela já é credível no ritmo de crescimento económico, em que a Índia está, em ambos os casos, de resto, à frente da China. Ela também ganha terreno se houver efetivamente, como nós esperamos, uma convergência no domínio da tecnologia, não apenas entre a Índia e os Estados Unidos, mas também entre a Índia e a União Europeia. A União Europeia tem, como tem com os Estados Unidos, um Conselho de Comércio e Tecnologia com a Índia, só tem dois, um é com os Estados Unidos, o outro é com a Índia, e é claro, da parte dos principais parceiros europeus, designadamente da Alemanha, que a tecnologia está no centro das relações com a Índia. Isso pode valorizar as vantagens que a Índia tem, muito importantes em relação à China. A Índia é uma democracia pluralista, isso é uma vantagem em relação a um regime comunista totalitário. Tem uma elite que fala inglês, e uma elite e uma classe média que falam em inglês. Isso também é uma vantagem em relação à China, e é muito competitiva no domínio tecnológico e no domínio da economia de
serviços em relação à China. Sobre a questão da União Europeia, Constantino Xavier, para onde caminha esta relação que, apesar de tudo, houve alguns momentos de aceleração neste diálogo, agora neste contexto da própria relegitimação de ambos os blocos, porque no fundo não foi só Modi que foi a eleições, também a Europa renovou as suas lideranças em termos das instituições comunitárias. Deste ponto de vista, o que é que espera nos próximos tempos nesta relação? Vai ser uma relação difícil porque temos uma comissão relativamente fraca, ou pelo menos mais fraca. Temos em curso várias transições políticas nos principais motores políticos, geopolíticos europeus, Paris, Berlim em particular. E aí talvez, com exceção à França, veremos o que é que acontecerá em Paris, mas talvez a França terá que continuar a fazer o trabalho de Sapa em termos de convergência com a Índia. Mas em Bruxelas, propriamente dito, penso que haverá uma desaceleração da relação com a Índia. Já encontramos indícios disso nas rondas de negociação para o Acordo de Comércio Livre, que foram reatadas há 2 anos. Penso que são umas 8 ou 9 já reuniões com muito pouco sucesso, em que a mensagem principal dos eurocratas de Bruxelas é que isto requer investimento político, que qualquer acordo económico, de comércio, investimentos, qualquer que seja o acordo económico entre a União Europeia e a Índia, terá que ter uma benção política dos líderes europeus. E isso, justamente o meu primeiro ponto, tendo em conta as transições políticas em curso na Europa, será muito difícil neste momento. E o que é que a Índia quer da Europa, na verdade? Quer acesso em termos dos seus investimentos, quer mais acordos em termos de mobilidade de altos quadros, engenheiros, tecnologias de informação, enquanto obviamente a Europa quer acesso ao mercado em termos de investimentos aqui na Índia e exportações para a Índia. E, portanto, essa dança a que assistimos há 20 anos, não é? Já com sucessivas rondas de comércio livre que têm falhado, incluindo esta última agora após 2021, tem falhado justamente nesse ponto. E daí, necessariamente, a importância política. O que a Índia conseguiu fazer com a Austrália, o que a Índia poderá vir a fazer com os Estados Unidos, que eu vejo bem encaminhado, mesmo tendo em conta os ventos protecionistas que nós vemos nos Estados Unidos e noutras economias mundiais, foram sempre possíveis esses acordos bilaterais comerciais porque foram decididos a mais alto nível com total apoio e liderança política. E isso eu não vejo, obviamente, como uma possibilidade em Bruxelas neste momento. Vai ser muito difícil. O que poderá acontecer, talvez para adicionar algum otimismo a este ceticismo, é que teremos uma relação, como eu dizia antes, França e Índia muito mais forte. Temos já indícios de uma relação, tínhamos antes da demissão ou antes deste governo de transição na Alemanha, das novas eleições que se mostram no horizonte, alguma pujança nas relações Alemanha e Índia também, portanto a maior reincidência do bilateralismo entre a Europa e a Índia. Por outro lado, uma última coisa que poderá ser interessante, alguns países na Europa estão a apostar, os franceses novamente, é uma relação mais triangular com a Índia, portanto não só França e Índia ou União Europeia e Índia, mas por exemplo uma relação União Europeia e Índia, Estados Unidos, União Europeia e Índia, Japão, no campo da tecnologia, no campo de novas áreas que se afirmam como decisivas para a modernização económica destes países. Carlos Gaspar, a sua perspectiva desta relação União Europeia-Índia? É difícil, é necessária e é difícil, como mostram estes anos de negociações falhadas à volta do acordo de livre comércio entre a União Europeia e a Índia. Mesmo quando há vontade política, as regras europeias são fatais para qualquer avanço na relação com a Índia. Um diplomata indiano dizia outro dia que os Estados Unidos inovam, a China copia e a Europa regulamenta. E, de facto, aquilo que seria necessário era
a União Europeia ser um pouco mais como os Estados Unidos na relação com a Índia e menos igual a si própria. Com certeza que é sempre possível imaginar uma fórmula de acordo em que se procura um acordo menos exigente, menos ambicioso e em que a decisão política pode prevalecer para sublinhar efetivamente que há aqui uma relação estratégica que é necessária quer para a Europa, quer para a Índia. A França e a Índia são os pioneiros nesta relação. A Índia ensinou à França a sua teoria da doutrina estratégica, que calha muito bem com o soberanismo francês, o soberanismo que está implícito na sua estratégia de integração europeia, e a relação funcionou sobretudo pela importância que foi dada desde o início à dimensão da defesa. E é uma relação antiga, é uma relação que vem desde o tempo do presidente Jacques Chirac, é uma relação que tem sobrevivido a sucessivas mudanças políticas em França. A França é também a única potência europeia que tem responsabilidades de segurança, quer no Índico, quer no Pacífico, e a dimensão naval de segurança é muito importante na relação entre a França e a Índia. É importante alargar esse espírito bilateralmente, multilateralmente, porque é uma relação necessária entre europeus e indianos, e é preciso que os países europeus compreendam bem que a Ásia não é a China. A Ásia é tanto a Índia como a China, tanto a Índia e o Japão como a China. Professor, antes de ir à questão interna indiana, ainda gostava de ouvir a sua opinião, professor, sobre o seguinte. É um caso muito particular, estamos a falar de Portugal. É a única pergunta sobre Portugal que eu trago para a conversa. Portugal até defende que a Índia deve fazer parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas, está a lutar... Está a relevar a questão do Brasil, a questão da Índia, desse ponto de vista. Há um grupo dos 4, com a Alemanha, a Índia, o Brasil, que defendem a reforma do Conselho de Segurança. Não vai haver reforma do Conselho de Segurança. Mas essa é a tal visão da Ásia para além da China, de certa forma também. Não é uma visão de que o Conselho de Segurança tem de ser reformado para incluir os derrotados da Segunda Guerra Mundial ao lado dos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Não vai acontecer. Constantino Xavier, só uma pequena nota sobre a relação deste nosso país com a Índia, tendo em conta também o seu conhecimento desta área. Lembro-me até do contexto que fez quando foi a presidência portuguesa da União Europeia e aquela cimeira que aconteceu no Porto, onde a Índia esteve no centro. Gostava de ouvir também muito rapidamente, antes de irmos à questão interna da Índia, para fechar o programa. É uma relação que continua a prometer, como faz há 20 anos, em que realmente continuamos sempre muito aquém daquilo que defendemos, queremos e, acima de tudo, daquilo que precisamos em Portugal. Portanto, para além das grandes questões geoestratégicas, daqueles países grandes que todos gostamos de estudar, eu acho que é urgente, aliás, é muito mais importante para países de dimensão menor como Portugal perceberem para onde é que gravita o poder económico, a inovação económica desta ordem em transição. E não há dúvida de que um dos 3 ou 4 polos centrais do mundo é aqui na Índia, é aqui nesta cidade em que eu vivo, que estou rodeado de 30 milhões de pessoas, em que temos uma classe média de 850 milhões de consumidores. Quer dizer, não há forma, não há volta a dar, quer dizer, até no caso extremo de a Índia falhar e ter um colapso geral económico e político,
isto é de uma importância enorme para Portugal. E, portanto, quanto mais percebermos o que é que se passa cá, estudarmos isto e, acima de tudo, aparecermos cá no horizonte dos decisores políticos e económicos indianos, que infelizmente ainda aparecemos muito pouco, melhor para Portugal. E, naturalmente, depois as soluções penso que irão aparecer. E penso que as relações melhoraram muito nos últimos anos com o primeiro-ministro António Costa, que aliás agora em Bruxelas também certamente irá privilegiar essa ponte Lisboa-Bruxelas-Nova Delhi, baseado na sua ótima relação com o primeiro-ministro Modi, mas é preciso fazer muito mais aqui deste lado para Portugal. Constantino Xavier, sobre a questão interna, muito se falou ao longo dos últimos... Analistas vários falaram sobre a erosão da democracia na Índia, mas a verdade é que é pela democracia que, ou pelo menos deste ponto de vista, naquele instrumento do voto, que Modi tem menos, digamos, preponderância eleitoral do que tinha nos últimos anos. Deste ponto de vista, como é que classifica a saúde da democracia indiana? É um debate que dá para várias horas, mas vamos aos indicadores. Quer dizer, a Índia hoje em dia, no seu parlamento, nunca teve maior representatividade da sua diversidade. Por exemplo, tem um número recorde de eleitos pela primeira vez, tem um número recorde em termos de idade de jovens representantes do Parlamento, tem um número recorde em termos de mulheres. Tem outros indicadores menos bons, por exemplo, no partido de governo, do Bharatiya Janata Party, o BJP, do primeiro-ministro Modi, não temos um único deputado da minoria muçulmana, que são 15 a 20% da população. Essa transição que nós vemos aqui neste país, com maior representatividade, que leva a um certo nacionalismo identitário, com tons religiosos, e ao mesmo tempo a centralização de poder num primeiro-ministro carismático como talvez nunca nenhum tenha sido aqui na Índia, exceto talvez a Indira Gandhi nos anos 70 ou o primeiro-ministro Nehru nos anos 50. Um ponto de interrogação em relação à trajetória política deste país. Agora, eu gosto de recordar às pessoas, quer dizer, que nós temos, obviamente, parâmetros diferentes do que é que significa democracia. Quando vejo em países europeus participação eleitoral abaixo dos 30%, 40% e vejo neste país uma participação eleitoral nos níveis de 70%, penso que temos de olhar para esses indicadores num campo muito mais amplo do que é que significa transição democrática, participação eleitoral, representatividade política. E diria que mesmo é aqui, deste lado do mundo, que está em jogo a democracia. Não pelas razões que nós muitas vezes ouvimos, que é a democracia na Europa e nos Estados Unidos que estão bem e é aqui que precisam apoio ou está em declínio. Pelo contrário, eu acho que a democracia joga-se no campo do sul global. São países em que os jovens, pelo menos eu com que eu falo, com que eu lido, em que os decisores políticos e económicos reconhecem as vantagens de um sistema aberto, plural, seja até no campo da inovação científica, tecnológica, da educação, e nós muitas vezes, penso eu, do lado do velho Ocidente, ainda olhamos para isto como uma questão de princípios, de moralidade, de ética, quando esquecemos que a democracia é isso, é um sistema político que não só é bonito, ou do qual nós gostamos, é um sistema que tem que oferecer soluções às pessoas. E quanto mais cedo percebemos que ainda neste momento, como potência democrática, país democrático continua a ser, está a oferecer soluções, com um número recorde de pessoas que foram retiradas da pobreza nos últimos 15, 20 anos, penso que, aliás, poderemos até encontrar inspiração democrática aqui na Índia para o futuro da Europa. Carlos Gaspar, para onde caminha a democracia indiana? Caminha em vários sentidos paralelos. Não há democracias pluralistas perfeitas. E todas as democracias têm lados melhores e lados menos bons. A Índia está, ao mesmo tempo, com o primeiro-ministro Modi, a reconstruir o nacionalismo indiano e a construir um Estado central mais forte do que aquele que existia no passado e que é crucial para a sua competição com a China e para a Índia ser efetivamente a quarta
grande potência internacional. Isso é muito importante. Há posições muito críticas nos Estados Unidos, no Canadá, nos países europeus, em relação à evolução da democracia indiana. Eu julgo que isso é uma espécie de arrogância pós-colonial que tem que ser ultrapassada. Nós temos que nos habituar a reconhecer e a respeitar a democracia na Índia. A democracia na Índia é o regime original da União Indiana, ao contrário de muitos dos nossos velhos países que têm longos passados de alternância entre regimes autoritários e regimes democráticos. Temos de respeitar a democracia indiana e aprender a conhecer melhor a democracia indiana. Carlos Gaspar, Constantino Xavier, agradeço muito a vossa participação neste nosso Da Capa à Contra Capa, na Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Procurámos saber um pouco mais com quem estuda e quem conhece a realidade global, geoestratégica e também específica da Índia, sobre este grande país da Ásia, o país com maior população do mundo. Este é um programa nesta parceria, cujo genérico original é do pianista Mário Laginha. Esta versão integral da nossa conversa está disponível agora mesmo, a partir de agora, nas plataformas digitais habituais, na versão podcast, disponível em todo o mundo. É um programa que foi feito esta semana por Rui Glória, Diogo Casinha, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para mais um tema em debate, como sempre, à terça-feira.